Bom dia para todo mundo, já está por aí, né, para a nossa reflexão, e estamos nesses dias nos preparando para a festa de Pentecostes e atendendo até um pedido de Jesus, né, que a nossa oração seja sempre essa súplica, né, pedindo a graça da presença do Espírito Santo no nosso coração e acolhendo esse Espírito Santo, ele produza muitos frutos em nossa vida. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Abri, ó Deus, a vossa mão, e saciai de bens tudo o que vive. Derramai o vosso Santo Espírito, fazei brotar rios de água viva na igreja, perseverante com Maria na oração, para que todos os que vos buscam possam saciar em vós sua sede de verdade e justiça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois bem, então nós continuamos a nossa reflexão, temos sempre o capítulo 17, nesses dias, até amanhã, e como nós lembrávamos, o capítulo 17 do Evangelho de São João é uma grande oração, dita oração sacerdotal de Jesus, pois ele intercede por nós, intercede por seus discípulos de todos os tempos. E no trecho que nós temos hoje na nossa liturgia, sempre o capítulo 17, do versículo 11b ao versículo 19, aparece um tema, diríamos, inédito. Até agora Jesus não tinha ainda falado, sobre esta realidade da consagração, claro, explicitamente, E nessa oração que Jesus faz, ele faz esse pedido. É muito bonito como também hoje nós iniciamos, essa oração de Jesus, ou retomamos a oração de Jesus, ele dirigindo-se ao Pai, tendo erguido os olhos, como nós vimos ontem, para os céus, e chama Deus de Pai. E agora chama Deus Pai Santo. É importante aí esse vocativo, Jesus chamando Deus Pai Santo. Por quê? Porque depois ele vai, justamente no final do texto de hoje, pedir que este Pai Santo santifique os seus discípulos. E como é que o Pai, que é santo, santifica os seus discípulos? Porque o Filho Santo se ofereceu, se santificou, se consagrou ao Pai em benefício da humanidade. Então é muito importante que frisemos bem esse modo como Jesus chama, Deus Pai Santo. Depois nós veremos que ele vai chamar Pai Justo também, Então, Pai Santo. E aí, nessa oração de Jesus, nesse trecho de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para os últimos versículos, porque claro que a oração de intercessão, pedindo pela unidade, pela comunhão entre os discípulos e dos discípulos com o Pai e com Jesus, munidos, revestidos da força do Espírito Santo. Mas no versículo 17, nós vamos encontrar: consagra-os na verdade. É muito interessante quando nós recuperamos da própria tradição bíblica o que significa consagração. Aqui o termo que é utilizado na língua grega é santifica, talvez dissesse um pouco mais, santificar, e como nós estamos falando dessa tradição bíblica, significa separar. E separar aqui não significa distanciar, mas separar a consagração, a santificação, é um separar para que didaticamente, pedagogicamente, se chegue à consciência
da identidade que é peculiar. Então não é uma separação para distanciar, mas a consagração é uma separação para evidenciar a natureza e a identidade daquilo que é consagrado, daquilo que é separado. Então isso é muito importante, esse conceito, porque muitas vezes as pessoas compreendem que uma coisa consagrada, uma coisa santificada, ela perdeu o elo com as outras coisas. Não. A consagração, a santificação é justamente para que aquela realidade consagrada, aquela realidade santificada, ela seja evidenciada na sua identidade. Isso é um conceito muito próprio da Bíblia, o que, infelizmente, com uma distorção de percepção, levou, até mesmo no contexto bíblico, em algumas situações, pensar que o consagrado é o isolado, é o distanciado, o que ninguém pode se aproximar, o que ninguém pode tocar. Até mesmo na própria prática da religião. Então, se criou uma série de consequências dessa concepção distorcida, de que o consagrado é aquele que está distante, e até mesmo atribuindo isso a Deus, e isso foi totalmente, podemos dizer, desfeito com a encarnação. Então a encarnação é a grande manifestação de que o santo por excelência, o santo dos santos, o separado por excelência, estabelece relacionamento. Estabelece relacionamento não por fora, por dentro, porque assume a natureza humana, assume a nossa humanidade. Então estabeleceu o relacionamento justamente a partir de dentro. E, como dizíamos na tradição bíblica, a separação, que é a ação santificadora de Deus, concede identidade e estabelece relacionamento. Então, quando nós abrimos a primeira página da Bíblia, que é a narração da criação, ali nós vamos ter uma apresentação muito concreta do que significa consagrar, do que significa santificar. E esse belíssimo hino da criação, no capítulo 1 do livro do Gênesis, diz o quê? Que Deus está separando. Toda a ação de Deus, ela pode ser classificada como uma ação de separar, ou seja, de santificar. Então vejam, Deus, no primeiro dia, cria a luz, porque separou das trevas. Depois vai chamando à existência o elemento sólido, separando, depois separando as águas superiores, inferiores, depois separando os outros seres, nos vários reinos. Temos aí os elementos, os seres celestes, nós temos os seres terrestres, os voláteis e assim por diante. Então vejam que tudo é uma ação de separar, chegando ao ponto mais alto, que é a criação da sua obra, por excelência, que é o ser humano. E como é que Deus faz? Diz que Deus criou Adão, o ser humano, e o fez homem e mulher, ou seja, separou, e daí vem o conceito de sexo, Sexo é o separado. Então, Deus separou, mas essa separação não é distanciamento. Mas essa separação, como nós dizíamos, é em vista de estabelecer um relacionamento para viver na comunhão. E não simplesmente numa separação absoluta, mas numa identidade, e que sem essa não se garante relacionamento nem comunhão. Sem identidade no relacionamento, o que pode acontecer é confusão ou negação. Ou você se confunde com o outro, ou você nega a identidade do outro. Então isso é diabólico. Aí a gente entra num outro tema, também relacionado, que a ação diabólica é uma separação
para destruir, porque faz perder a identidade. Vemos que o pecado de Adão e Eva é justamente isso, essa ação, né, diabólica, a serpente, o símbolo do mal, que vai justamente separar, ela tenta, né, separar a ordem de Deus, a palavra de Deus, da verdade. Por quê? Porque a serpente diz, no dia que vocês comerem dessa fruta, não é que vai acontecer o que ele disse, né? Então ela está dizendo que a palavra de Deus não é a verdade. E, portanto, já faz essa separação. Então, a ação de Deus é sempre uma ação de santificar, de colocar junto, né? Consagrar, colocar junto do sagrado. Né? A palavra quer dizer isso. O que é o consagrado? O consagrado, essa preposição com indica junto, próximo, na relação, não na relação com o sagrado. E, portanto, todos nós precisamos crescer. Isso é o processo de santificação que o Espírito Santo vem nos ajudar, não é? Crescer na consciência de que Deus, ao nos criar, ao nos chamar à existência, Ele nos separou, né? Primeiro nos separou dos outros seres. Nós não somos uma barata, nós não somos um passarinho, nós não somos um elefante, nós somos criaturas humanas. Então temos a nossa identidade que vem justamente dessa separação dos outros seres. Mas por que ele nos separou? Nos separou para estabelecer um relacionamento conosco, ou seja, nos consagrar, ou seja, fazer-nos próximos a ele, fazermos numa relação com ele. Isso é a santidade. Às vezes as pessoas acham que a santidade é uma perfeição moral. Isso tem que ser uma consequência, mas a santidade, a base da santidade não é uma ação nossa. Não somos nós que nos santificamos, não somos nós que nos consagramos, é Ele quem nos consagra. E, portanto, a consagração de Deus, essa ação, através do Espírito Santo, de nos levar à consciência de que nós somos dele, de que pertencemos a Ele, porque Ele nos criou e nos fez para Ele. Então, é diferente, o enfoque é diferente, né? Quando nós dizemos que vamos alcançar a santidade porque vamos fazer isso, fazer aquilo, não é porque depende de mim, depende... Não, de forma nenhuma. Eu colaboro ou atrapalho essa ação de Deus de me levar à consciência do que Ele me separou, ou seja, que Ele me fez com uma identidade, não é? Essa identidade de filho, não é? Nós fomos elevados a essa dignidade, não só criaturas humanas, mas filhos de Deus. E, portanto, esta é a verdade da consagração. Por isso que Jesus, nesse versículo 17, diz, consagra-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então, qual é a verdade da nossa separação, da nossa identidade? Não é para nos distanciarmos, porque aí vamos cair no vazio. Mas não, nós somos separados para que, de fato, nós estabeleçamos uma relação, e a relação com o sagrado. Por isso, de novo, essa palavra muito significativa, consagrado. E Jesus diz, tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Jesus já tinha dito que eles estão no mundo, mas não são do mundo, ou seja, são separados, mas não são distanciados. Por quê? Porque nós temos uma identidade no mundo. E, portanto, essa identidade, ela precisa ser levada a uma consciência maior para que tenhamos também atitudes consequentes, né? Isso é, coerentes com a nossa identidade. Nós pertencemos a Deus e no mundo nós precisamos viver como pertencentes a Deus, não pertencentes ao mundo, mas estando no mundo. E de novo, né, aquela concepção bíblica de que a consagração não nos distancia, mas nos dá identidade para podermos nos relacionar de forma diferente, não é? Como pertencentes a Deus. E como dizíamos, não é? Deus nos consagra, ou seja, nos separa para nos colocar na proximidade com Ele. E como é que Ele faz isso? Aí Jesus diz no versículo 19, eu me consagro por eles. E aqui essa consagração também, na tradição bíblica, é aquilo que
que podemos dizer é próprio do culto, sacrifício, né? Tornar sagrado, né? Sacrificar significa isso, tornar sagrado. Separar para tornar sagrado. E como é que Jesus faz isso? Né? Com a sua cruz, né? Com a sua morte e, evidentemente, com a sua ressurreição. E, portanto, é essa a ação santificadora, consagradora, podemos assim dizer, de Deus para com a humanidade. É no seu Filho. Ou seja, o próprio Filho, quando assumiu a nossa condição humana, nos aproximou de Deus. Isto é, aproximou a nossa natureza, né, decaída, pecadora, concedendo o perdão do pecado. E, portanto, ele vai afirmar, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Então, podemos assim dizer, qual é a verdadeira consagração? Né? Consagrados na verdade. Qual é a verdadeira consagração? Não é algo que é fruto de uma ação minha, não é? De que eu faço e, portanto, eu me torno, não é, isso, aquilo, né? Eu me torno perfeito. De forma nenhuma. Isso é uma ilusão e até pode se tornar uma frustração quando a gente se depara com a primeira miséria que nos faz ver, né, que nós não somos nós, que somos os sujeitos, né, da santidade, e da santificação e da consagração, mas o sujeito é Deus. A nós cabe tomar consciência, né? Como dizia, é um processo pedagógico, né, tomar consciência de que somos de Deus, porque foi Ele que nos criou e nos separou para Ele. Agora a decisão que nós tomamos ou decidimos, né, viver na relação com Ele, né, viver essa consagração, essa proximidade com Ele, ou nos tornamos assim também diabólicos, né? Uma separação que é para perder, uma separação que é para negar, né, negar a identidade, né? Infelizmente a humanidade ela passa, né, até nos momentos presentes isso, a negação da identidade do ser humano. O Concílio Vaticano II vem nos lembrar, né, essa realidade, né, a realidade que a fé nos assegura é que o ser humano é opus Dei, ou seja, é uma obra de Deus. Então, se é uma obra de Deus, não pode estar separada dele. Então, essa autonomia nociva, né, das realidades humanas, isso é obra de fato diabólica. Então, pensar o ser humano sem a relação com Deus, sem essa consagração, é negar a sua identidade. E negando a sua identidade, ele não sabe mais quem ele é, e muito menos não vai saber o que é que o outro é, o que as outras realidades são, e aí não há um equilíbrio nos relacionamentos, né? E isso nós vemos com tanta clareza na nossa sociedade, no nosso mundo de hoje. Então, que o Espírito Santo nos conduza a essa consciência de que nós somos consagrados, isto é, nós fomos criados por Deus e aproximados dele. E que nós, de fato, façamos essa opção, né? Ele não impõe, não é? Ele nos convida, não é? A estar com ele. E estar com ele é ser consagrado e viver na relação com ele e viver na comunhão com ele, de fato, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos salva. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje à noite, às 8 horas, nós teremos a nossa live, agora concluindo esse tema mariano, vendo hoje os dois dogmas, o dogma da Imaculada Conceição e o dogma da Assunção de Maria. Então, hoje à noite, né, as pessoas que quiserem, puderem, né, então vamos nos encontrar mais uma vez, às 8 horas da noite, no Instagram da Diocese de Limoeiro do Norte, para nós continuarmos e assim concluirmos esses temas marianos, hoje com esses dois dogmas. Então, um bom dia para todos e até mais tarde, se Deus quiser. Um grande abraço.